Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando estiver numa cisterna, permaneça fiel para receber o socorro bem presente, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Permaneça fiel. Feche seus olhos, vamos, por favor, para Jeremias, capítulo 38. Jeremias 38. Nós vamos ler os versículos de 1 a 13. Jeremias 38, versículos de 1 a 13. Se você puder se colocar em pé, por favor. Jeremias, capítulo 38, versos de 1 a 13. Página 860. Se você está encontrando alguma dificuldade aí. Jeremias 38, versículos de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá, a espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo, morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós agradecemos por esta oportunidade e desejamos agora que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos alimentar através da Tua palavra.
que a nossa vida espiritual esteja, Senhor Deus, na Tua presença, buscando esta edificação. E usa-me, Senhor, como instrumento para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Diante do texto que nós lemos, nós vamos falar nesta manhã o seguinte tema: fiéis a Deus, mesmo estando na cisterna. Fiéis a Deus, mesmo estando na cisterna. Jeremias, ele era um profeta que estava sendo usado por Deus para apontar os erros e as consequências dos pecados do povo. Era um momento difícil, pois a região estava sendo dominada pelo Império Babilônico. E havia falta de recursos e o povo estava prestes a perder quase todos os seus bens. Então havia muito medo e insegurança no meio daquele povo. O povo então prefere viver na ilusão de que a situação seria resolvida a aceitar a verdade que estava sendo proclamada por Jeremias. Eles não estavam dando crédito às palavras do homem de Deus. Então Jeremias é preso em um poço onde não havia mais água, somente lama. Então Jeremias é abandonado numa situação que, com certeza, o levaria à morte. Agora o mundo hoje também vive um momento de medo e incertezas quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã. Muitos estão perdendo tudo e se sentindo dominados por dívidas, vícios e doenças como estresse e depressão. A grande maioria não entende o motivo de estarem vivendo tempos tão difíceis. Eles não aceitam a verdade que este mundo é consequência dos nossos pecados. Preferem viver a ilusão de que tudo vai se resolver, quando a realidade aponta o contrário. Não vai resolver a situação do mundo. O mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar. E ele está piorando a cada dia. E pensando em perseguição, nós podemos dizer que nós temos sido perseguidos. Nós cristãos, no Brasil, nós temos sido perseguidos pelas leis desumanas e antibíblicas, onde estão matando através do aborto, invertendo os valores através do homossexualismo, tirando a autoridade dos pais, não podendo exercer disciplina com vara, e muitas outras atrocidades que estão vindos pela frente pelos líderes mundiais. Então, de certa forma, nós estamos sendo perseguidos, sim. Se tentarmos mostrar para o mundo que estas leis estão erradas, nós seremos condenados por eles. E como aconteceu com Jeremias, tentando avisá-los da verdade que iria acontecer. Jeremias estava recebendo uma mensagem vinda de Deus, mas o povo não deu crédito. E diante deste quadro lastimável em que nós vivemos, nós não podemos deixar de exercer a nossa fidelidade a Deus, mesmo nos vendo atolados em uma cisterna. E talvez você pode dar nome para a sua cisterna. Talvez seja a sua família, que não está sendo uma bênção para você, e você vai chegar à conclusão de que você que não está sendo uma bênção para a sua família. Os seus filhos que estão numa época de rebeldia, estragando o momento de comunhão dentro da sua casa, e talvez seja por falta de compreensão da sua parte, por falta de sabedoria em discipliná-los da maneira certa. Então nós podemos dar, ou o seu trabalho, que você pensa, olha, eu estou ganhando muito pouco, não consigo sobreviver com o tanto que eu ganho. Pode ser uma questão financeira realmente, ou pode ser uma questão administrativa dos seus bens. Então, N momentos em que nós podemos dar nome a esta cisterna. A esta cisterna. Preso a esta cisterna, porém fiéis ao Senhor, no tempo exato o socorro virá. Pode ter certeza disso. Podemos estar presos aos momentos difíceis, aos problemas, às dificuldades, mas fiéis ao Senhor,
no tempo exato o socorro virá. Jeremias, ele enfrentou algumas provações por ser fiel ao Senhor Deus Jeová, e que ocorre nos dias de hoje. Mas como ele, precisamos permanecer fiéis para recebermos a aprovação, livramento e sustento de Deus. E nesta manhã, nós observaremos a situação através da vida de Jeremias, que poderão nos abençoar também. E em primeiro lugar, observaremos Jeremias na cisterna da incompreensão. Jeremias na cisterna da incompreensão. O versículo 4 diz assim: E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. Então, diante da verdade que vinha do próprio Deus, Jeremias foi visto como aquele que estava causando dúvidas e enfraquecendo o ânimo dos soldados e do povo. Ele estava apenas orientando o povo sobre o que iria acontecer se não tomasse as medidas estipuladas pelo Senhor. E no versículo 17 e 18 nós podemos ver: Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Olha só, Jeremias, ele não tomou para si esta responsabilidade. Ele não disse que ele estava falando, que ele estava anunciando, que ele estava proferindo palavras para que o rei tomasse cuidado. Não, ele disse com toda clareza: Assim diz quem? O Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma. E esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e queimá-lo-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. Então a intenção de Jeremias era de abençoar aquele povo, mas ele não foi compreendido. Sabe o que acontece nas nossas vidas também? A incompreensão em relação àquilo que nós estamos falando. Se buscarmos ser fiéis a Deus, com certeza seremos incompreendidos e taxados como pessoas fora da modernidade avançada. E essa modernidade tem feito com que a palavra de Deus não tenha autoridade para reger a vida do ser humano. E o caos, ele está visível em todo canto do mundo, porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado. Deus está sendo deixado do lado de fora da vida do ser humano. Caos, caos e caos. Não tem como ser diferente. Nós cristãos, nós podemos pensar assim, né? Já que o mundo está neste descontrole total, e que as nossas palavras não têm valor, é melhor ficarmos quietos. Irmãos, Jeremias ele não fez isso. E não devemos fazer também. Enquanto tivermos a liberdade para falar e fazer o que agrada a Deus, não podemos nos cansar de anunciar a verdade. Isso é muito sério. Eu não posso me calar diante de erros, de situações desumanas e antibíblicas que estão acontecendo ao meu redor. Eu não posso me calar. Eu vou estar me colocando numa posição como a de Pedro, negando Jesus. Não podemos nos calar. Você já ouviu a frase, Deus tem um propósito para a sua vida? Provavelmente já. Porém, pode ser que não tenha entendido ou acreditado na verdade que há nesta frase. E deve ter pensado, ele tem um propósito para todo mundo. Eu acredito que nada é em vão nesta vida. Absolutamente nada. A começar pelo dia que o Senhor tem nos dado. E por todos os momentos nós temos passado naquele dia. Quando nós temos como objetivo falar sempre a verdade que vem de Deus, Ele nos coloca em situações, com pessoas, em lugares, que se formos analisar minuciosamente, iremos chegar à conclusão de que nós não estamos ali por acaso. Você já se encontrou numa situação dessa?
Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou conversando com esta pessoa por acaso. Eu não estou fazendo isso por acaso. Eu não estou agindo assim por acaso. Você já se encontrou numa situação desta? Então Deus tem um propósito para as nossas vidas. E não podemos deixar de lado a oportunidade de anunciar para as pessoas a verdade. De falar para elas a respeito de coisas que vêm de Deus, que vêm da palavra de Deus. Colocando elas longe daquilo que o mundo está anunciando, que o mundo está impondo sobre suas vidas. Não podemos nos calar. Quantas vezes chegamos a um local onde pessoas irão precisar do nosso conselho? Você pensa, mas por que eu estou aqui? Porque pessoas estão precisando do seu conselho. E precisamos estar lá para que ouçam o que Deus tem para elas. E Deus vai usar a mim e a você para falar o que Deus quer delas. O que Deus tem para elas. O que Deus deseja delas. E mesmo que no momento elas não nos deem crédito, pode ter certeza que a semente foi plantada, a orientação foi dada. E existe a expressão também que santo de casa não faz milagre, não é verdade? Santo de casa não faz milagre. Acreditando nisso, iremos nos calar para as coisas erradas que estão sendo feitas dentro da nossa própria casa. É lógico que não podemos acreditar nisso. É lógico que não podemos nos calar. Nós precisamos orientar em amor, baseados na palavra de Deus, e um dia irão nos agradecer. Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6 fala assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Vamos nos calar diante daquilo que está acontecendo debaixo do nosso nariz? Não! Não podemos. Vamos avisar. Nós poderemos ser incompreendidos, mas com uma consciência de que cumprimos com o nosso papel de verdadeiros cristãos, daqueles que realmente amam. Então não podemos nos calar. Se formos fiéis a Deus, mesmo estando na cisterna da incompreensão, não seremos julgados por não termos avisado os que precisavam de orientação. Será que você se encontra na cisterna da incompreensão? Ah, pastor, meus familiares não me dão crédito. Meus pais não me ouvem. Meus filhos não me ouvem. Eu vou me calar. Não, não se cale. Por favor, não se cale. Se você estiver agindo de uma forma bíblica, usando a palavra de Deus como base, não se cale. Por favor, não se cale. O mundo não vai melhorar desse jeito. A humanidade não vai seguir olhando para Jesus desta forma. Precisamos falar, precisamos anunciar, mesmo que sejamos incompreendidos. Não se cale. Jeremias, ele transmitiu o recado vindo de Deus para Zedequias e pagou um preço muito alto por não ter sido compreendido. E além disso, em segundo lugar, ele entrou na cisterna do sofrimento. Na cisterna do sofrimento. O versículo 6 diz: então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Além de não ter sido compreendido, ele foi lançado numa cisterna. E o pior de tudo é que naquela cisterna só havia barro, ele não teria chance de sobreviver. O que nós podemos aprender com esta história é que ser fiel a Deus traz provações e sofrimento. E lá em João 16:33 diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, não é isso? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, diante deste versículo, nós não podemos dar ênfase nas aflições que nós estamos atravessando, mas sim que Jesus, ele passou por todas elas
e venceu por nós. É aqui que nós devemos dar ênfase. E a grande verdade bíblica é que Deus não nos dá um fardo além das nossas forças. É bíblico também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então essa tentação, ela pode ser vista como provações, situações a que nos leva a sofrimentos. Mas não posso pensar que vem exclusivamente para mim, mas para todos. E para cada pessoa vem de um jeito. No dia em que fui visitar a Jordana, aquela criancinha de 4 anos que nós temos orado, conversando com a Fabiana, sua mãe, eu disse a ela que Deus está no controle de tudo. E que aquele momento em que ela está passando, Deus conhece e sabe que ela poderá suportar. Foi isso que eu disse para a Fabiana. Eu tive notícias ontem que ela já tirou o dreno e que está respondendo muito bem ao tratamento. Isso prova que nada foge do controle de Deus e que momentos de sofrimento servem para nos purificar e nos colocar mais próximos do Senhor. Todo momento que eu estava falando com a Fabiana, ela estava conectada em Deus. Ela estava falando assim, Deus está no controle realmente. Deus pode abençoar a minha filha. Deus vai tirar a minha filha dessa situação. Será que se ela não estivesse passando por esse momento de dor, de sofrimento, será que ela estaria tão ligada a Deus assim? Talvez não. Eu não conheço a vida pessoal da Fabiana. Talvez não. Jeremias, quando estava naquela cisterna, ele não podia se mover, pois estava atolado na lama. E a única direção que podia dirigir o seu olhar era para cima. Isso nos mostra que estando na cisterna do sofrimento, não adianta ficarmos nos debatendo de um lado para o outro, ou ficarmos colocando os nossos olhos em todas as direções, buscando uma saída, sendo que existe uma só saída. E Hebreus 12:2 diz, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, da mesma forma que Jesus venceu e está sentado à destra de Deus, também podemos vencer e seremos coroados por Ele por termos vencido as provações dessa vida. Diante de provações, a solução não é sair pela tangente, não. A solução é olhar para Jesus, pois é Ele que nos abençoa. É Ele que nos tira da cisterna. É Ele. Então, se está dentro da cisterna, olhe para cima. Porque é só lá que você vai conseguir ver luz. E a luz é Jesus. E é Ele que abençoa. E é Ele que sustenta. É Ele que nos edifica. É Ele que nos transforma. Só Jesus. Se Jeremias tivesse olhado somente para baixo, ele não teria recebido o socorro que ele recebeu. Estando Jeremias na cisterna do sofrimento, quando ele olhou para cima, ele percebeu que o socorro estava vindo. E em último lugar, ele percebeu que ele estava na cisterna do livramento. O versículo 10 até o versículo 13 diz assim, então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens, e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias, põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez, e puxaram a Jeremias com as cordas,
e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Fico pensando, será que Jeremias ficou desesperado dentro daquela cisterna? Será que ele ficou gritando por socorro, dizendo que era inocente e que tirasse ele de lá? Olha, eu tenho certeza que não. E como disse, ele apenas olhou para onde? Olhou para cima. E sabe o que aconteceu? Alguém intercedeu por ele junto ao rei Zedequias. E nós podemos ver isso no verso 8 e no verso 9. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo, morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Aqui nós podemos ver o agir de Deus sobre a vida daqueles que são fiéis a Ele. Com toda certeza nós podemos dizer que Deus não desampara os seus. O Salmo 37, versículo 28 diz assim: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. É a expressão da palavra de Deus. Preservados para sempre é a promessa de Deus, e foi exatamente o que aconteceu com Jeremias. Ele foi preservado por Deus. O que aconteceu com Jó também ilustra o poder e o amparo do Senhor para com os seus. José, ele foi provado por 13 anos. Deus o desamparou? Não, Deus o sustentou. Deus o preservou. Davi, ele foi perseguido por Saul também por 13 anos. Deus o desamparou? Não, Deus o preservou. Deus o abençoou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram abençoados por Deus. Deus os preservou. Todos estes passaram por grandes provações, mas em nenhum momento deixaram de ser amparados por Deus e foram preservados. Será que o mesmo não se dá a nós? Olha, o Deus é o mesmo, o poder dele é o mesmo, o amor dele é o mesmo, e as promessas dele, todas se cumprem. Todas se cumprem. Não há dúvidas de que o livramento do Senhor está a nosso favor. E o Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de algumas. É isso que está escrito? Não. Mas o Senhor os livra de todas, e isso é promessa que se cumpre. Quando praticamos a nossa fé, nós experimentamos do sobrenatural de Deus. Porque, se formos analisar, milagres acontecem todos os dias em nossa vida. Todos os dias, milagres acontecem. Pessoas estão tendo as suas vidas ceifadas do nosso lado. Deus tem nos preservado. Pessoas estão passando por problemas seríssimos dentro do nosso convívio familiar. Nós estamos sendo preservados. Vidas estão sendo destruídas por causa do pecado. Nós estamos sendo preservados. Irmãos, Deus está no controle de tudo. E precisamos crer nisso. Talvez nós não estamos conseguindo enxergar estes milagres, este sobrenatural, porque só são vistos com os olhos da fé. Por isso que precisamos desenvolver a nossa fé todos os dias. Antes de desesperar, antes de cairmos no desespero, será que nós estamos praticando a nossa fé? Será que nós estamos depositando nas mãos de Deus? Será que nós estamos deixando Ele cuidar? Sabe um exemplo que eu dei também para a Fabiana, a mãe da Jordana? Foi a respeito de um primo meu que sofreu um acidente há 2 anos atrás, de moto, 2 anos atrás? 3 anos, né? 4? Bah! Tô ruim de memória, né? Para mim foi ontem. Mas um primo meu sofreu um acidente de moto há 4 anos atrás.
Ele bateu de frente com um carro, numa curva, em alta velocidade. Ele estava entre a vida e a morte. Na verdade, os médicos já disseram que não tinha mais chance para ele, que ele já tinha morrido. Só que o meu tio, lá na porta do hospital, ele disse para mim o seguinte: o meu filho está nas mãos de Deus. Vocês sabem do resultado, não é? Está com vida, com muita saúde. Por quê? Porque ele entregou simplesmente na mão de Deus. E foi o que eu disse para a Fabiana: Fabiana, agora é o momento de você entregar a Jordana nas mãos de Deus. Porque você e ninguém pode fazer mais nada, somente Deus. Somente Deus. Os resultados estão vindo. Porque quando Deus age, é perfeito. Quando Deus age, tudo se resolve. Às vezes não é do jeito que nós estamos pensando, mas é do jeito, da maneira de Deus, que é perfeita. Perfeita. Então nós podemos crer e precisamos desenvolver a nossa fé. Quando nós proferimos alguma coisa que abençoa a vida de pessoas, nós precisamos que realmente Deus pode fazer. Todas as vezes que eu disse para alguém: olha, Deus está no controle, pode deixar Ele cuidar. Eu nunca me frustrei quando eu disse isso para alguém. Nunca, 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 porque Deus sempre foi fiel. Então vamos desenvolver a nossa fé. Vamos colocar a nossa fé em prática, em movimento, em ação. Senhor, minha vida está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Me abençoa, abençoa aqueles que estão no meu convívio. E Deus sempre tem o melhor. Teve uma época que as pessoas não queriam que eu orasse por elas, não. Porque todas as pessoas que estavam orando estavam morrendo. Pastor, não precisa orar por mim não, minha saúde está muito boa. E aí, irmão, como é que você está? Pastor, estou ótimo. Que benção, eu estou gozando de saúde. Não ora para mim não, porque senão eu vou morrer. Mas não é, é o momento. Se nós estamos percebendo uma pessoa entre a vida e a morte, o que nós vamos orar? Senhor, faz a tua vontade sobre a vida dessas pessoas. Foi o que o senhor João Batista orou pela mãe dele há uns dias atrás. Ela estava sofrendo por 2 anos. Ele estava viajando, se dirigindo a Goiânia. E ele orou a Deus: Senhor, faz a tua vontade na vida da minha mamãe. E ele chegando em Goiânia recebeu a notícia: olha, a nossa mãe faleceu. Foi a vontade de Deus. A dona Rosa, 92 anos, muito bem vividos. Ela chegou num momento, não tinha mais jeito para a dona Rosa. 92 anos, não tinha mais jeito para ela. Qual foi a minha oração? Senhor, ela está nas tuas mãos. Faz a vontade do Senhor na vida dela. Eu tenho certeza absoluta que ela partiu desta vida para a glória no tempo de Deus. No tempo exato, perfeito, o tempo de Deus. Então vamos praticar a nossa fé. Não perdemos em praticar a nossa fé. Eu tenho convicção de que Jeremias, ele desenvolvia a sua fé, principalmente nos momentos de aflição. E como lemos nos registros sagrados, ele teve êxito em todas as situações, pois o Senhor era com ele. Mas a questão do Senhor estar com Jeremias era porque ele buscava ser fiel a Deus. Ele buscava fidelidade a Deus. E ele recebia das bênçãos de Deus. Vamos ser fiéis a Deus. E Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre nós. E concluindo, a nossa fidelidade a Deus é provada quando estamos numa cisterna bem profunda e atolados com lama até o pescoço. Isso não é sensacionalismo, mas a realidade para muitos que não estão colocando a esperança em Cristo Jesus. Infelizmente, tem aqueles que estão agindo como o rei Zedequias, não dando ouvidos às palavras de Deus. Outros estão passando por grandes dificuldades e sem ter para onde correr. E temos aqueles também que estão agindo como Ebed-Meleque, servindo de intercessor junto ao rei. E todos nós
precisamos olhar para cima, buscando socorro naquele que pode nos socorrer e nos livrar de todas as aflições. Precisamos olhar para cima. O Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Daí vem o meu socorro. Do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando estiver numa cisterna, permaneça fiel para receber o socorro bem presente, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Permaneça fiel. Feche seus olhos.